salvação. Eu queria que os irmãos abrissem, nós vamos ler duas passagens. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, 8. E o segundo versículo não precisa colocar ali no Data Show, não. Pode deixar esse versículo, que depois eu vou ler outra passagem. Mas Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, ou em algumas passagens, não vem por esforço, para que ninguém se glorie. Tá? Efésios 2:8. O segundo, não abrir, só preste atenção. Está em Mateus 11:22, que diz: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que dele se esforçam se apoderam dele. Amém. Podem sentar. Essas duas passagens, tanto de Efésios como de Mateus, muitos acham que há uma contradição. Muitos acham que nessas duas passagens, de Efésios 2:8 e Mateus 11:22, há uma contradição. Porque Efésios 2:8 diz que a nossa salvação é pela graça, não por meio de fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E não vem por esforço, para que ninguém se glorie. Já em Mateus 11:22, o próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não parece que há uma contradição? Em Efésios diz que não, a salvação não é por esforço humano. E Jesus, lá em Mateus, diz que a salvação é tomada por esforço. Mas, na verdade, aqui não tem alguma contradição, não. E é isso que nós estaremos explicando nessa noite. Porque, verdadeiramente, a nossa salvação, como diz a palavra, é um dom de Deus. Nós fomos salvos pela graça. Sabe o que significa graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos. Ninguém aqui merece ser salvo. E nada poderíamos fazer para alcançar a salvação. Eu vou fazer uma promessa para Deus, eu vou fazer tal coisa para me alcançar a salvação. Não. A salvação não vem por esforço humano, isso é uma verdade. O esforço que foi feito pela salvação foi o esforço de Jesus na cruz do Calvário. Um dia Jesus na cruz do Calvário morreu em meu lugar, em teu lugar. Só que muitos têm dificuldade com a segunda passagem, quando Jesus diz que a salvação é tomada por esforço. Se o primeiro versículo que Paulo falou diz que a salvação foi esforço totalmente de Jesus. Não se incomode com a chuva. O barulho da chuva está alto. Mas eu quero explicar mais ou menos, trazendo uma ilustração. Eu trabalhando com comércio, eu conheço vários empresários que trabalharam a vida toda, adquiriram, abriram comércio, mantiveram o comércio durante muitos anos, durante 30, 40 anos. Só que um dia o filho foi lá e herdou aquele comércio. Tenta os irmãos entenderem. O pai abriu o comércio durante 40 anos, manteve aquele comércio bem. O filho vai lá e adquiriu aquele comércio o quê? O pai já ficou idoso e passou o comércio para o filho. Qual o esforço que o filho teve naquele comércio? Nenhum.
O esforço do filho agora era o quê? Para manter aquele comércio que o pai durante muitos anos manteve. E pela minha experiência no comércio, a maior parte dos comércios que foi passado para o filho, sabe o que aconteceu com o comércio? O pai manteve o comércio durante 30 anos. Foi para a mão do filho, que não teve que se esforçar para abrir o comércio. Sabe o que aconteceu com o comércio? O comércio quebrou. Nós vemos vários casos em Itaboraí, conhecidos meus e do nosso querido irmão Fernando, de pessoas que tiveram comércio durante anos. O filho foi lá, tomou o comércio. Em 1 ano, 2 anos, o que acontece? O comércio fale. Sabe por quê? Porque pegou de mão beijada, não precisou se esforçar. A salvação foi conquistada por Jesus. O esforço da nossa salvação, o nosso esforço não é para alcançar a salvação. O preço que precisava ser pago foi pago na cruz do Calvário. Mas por que Jesus diz que a salvação é tomada por esforço? Eu vou perguntar uma coisa: será que ser servo de Deus, você tem que se esforçar? Ou simplesmente eu fui salvo, acabou, está tudo bem. Jesus morreu na cruz. Infelizmente tem uma teologia que diz isso. Você a receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode fazer o que quiser depois. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já que você recebeu o Senhor Jesus, você passou a ser um filho de Deus. Você pode ir lá, sair da igreja, pode fazer as coisas lá fora e nada mais. Você já é salvo, porque um dia você confessou o Senhor Jesus. Outros já dizem, outra teologia diz que Deus escolheu alguns. Olha, eu escolho você, você eu não escolho. Só que tem um versículo que joga tudo isso tudo isso fora. É o versículo que diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então essa teologia que diz uma vez salvo, salvo para sempre, não tem amparo o quê? Bíblico. A nossa salvação, um exemplo, quem recebe o Senhor Jesus, ele é salvo? É salvo. Sabe por que ele é salvo? Porque ele entra num processo chamado salvação. E esse processo começa no momento que você recebe o Senhor Jesus e vai até o dia, ou que você vai falecer, ou o dia que Jesus voltar para buscar a igreja. Então, nesse processo, a cada momento, a cada dia, você tem que se manter firme com o Senhor. Não pense assim: eu já recebi o Senhor Jesus, eu já estou garantido no céu. Não, a cada dia eu me garanto no céu. A cada dia eu me esforço para que um dia eu vá morar no céu. Então, o meu esforço não é para alcançar a salvação. Meu esforço é para manter-me salvo. Você acha que você consegue se manter, servir ao Senhor sem se esforçar? Não, nós temos que nos esforçar. Se esforçar em quê, pastor? Em primeiro lugar, para entrarmos pela porta estreita. A palavra de Deus em Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são as que encontram. Tem uma passagem em algumas traduções que diz que para passar pela porta estreita, você tem que fazer o quê? Se esforçar. A porta larga, ninguém precisa se esforçar para passar pela porta larga. A maior parte das pessoas passam. Eu falei aqui um dia, hoje infelizmente tem igrejas apertando a porta da igreja e abrindo e colocando espaçosa a porta do céu. Apertando a porta da igreja porque as pessoas já querem que as pessoas entrem para a igreja já transformada. Quando a Bíblia, ela não existe o versículo vem como estás. Já vi até pregadores falando, a Bíblia diz vem como estás. A Bíblia não fala isso, mas nós sabemos que Jesus manda vir como estás. Ninguém tem que ser transformado para vir para a casa do Senhor. A pessoa vem como está mesmo. Está com vício, vem com vício. Está com pecado, vem com pecado. A Bíblia diz, Jesus falou, eu vim para os doentes, não para os sãos.
Só que muitos alargam a porta da igreja e outros não, apertam a porta da igreja. Você pode, você não pode. Você pode se batizar, você não pode. Batismo é início de caminhada, meu irmão. Você não encontra nunca na Bíblia que alguém precisa primeiro ser transformado para se batizar. Batismo é início, você está começando uma caminhada. A Bíblia diz que para você ser batizado, você basta o quê? Você crer. Eu tenho que crer e for aí e ser batizado. É isso que Jesus manda. Então alguns querem apertar a porta da igreja, mas uns estão querendo alargar a porta do céu. Alargar a porta do céu, ele diz: olha, viva o seu evangelho, viva o cristianismo do jeito que você está. Não, nós temos que nos esforçar para passar pelaquela porta estreita. E para você passar por uma porta estreita, você tem que abandonar bagagens. Para você passar pela porta estreita, você tem que saber que quando eu passar pela porta estreita, eu vou passar por um caminho que a Bíblia diz que é apertado. É saber que se eu passar pela porta estreita, eu vou andar em contramão com esse mundo. Porque a Bíblia fala sobre a porta estreita e caminho apertado. Esse caminho é contramão do mundo. O mundo está numa direção, nós não podemos andar na mesma direção do mundo. Nós temos que andar numa direção contrária a esse mundo. O mundo não está andando na direção que Deus quer. Mas muitas vezes, pessoas que se dizem cristãs estão andando pelo mesmo, querendo andar na mesma direção, fazendo as mesmas coisas. A segunda coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração é que nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar para abandonar o pecado. Meu irmão, ninguém tem que fazer esforço para... eu vou mentir, eu tenho que me esforçar para mentir. Para o erro nós não precisamos nos esforçar. Ninguém se esforça para... eu tenho que me esforçar para pecar. Não, pecar é fácil. Nós temos que nos esforçar para quê? Para fazer o que é certo, não é verdade? Nosso esforço é para fazer o que é certo, porque a nossa natureza já nos inclina para fazer o quê? O que é errado. Nós temos uma natureza que nos inclina para o errado, mas nós temos que nos esforçar para fazer o quê? Então, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, temos que nos esforçar para abandonarmos o pecado. Efésios 4, 25, eu vou ler o 25, 28 e 29, não preciso abrir, mas prestem atenção. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Olha o que diz a palavra. Ele manda você deixar uma coisa e já tomar uma outra direção. Deixai a mentira e falar a verdade. Cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Já viu que a palavra sempre dá uma direção? Não furta mais. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Olha o 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos que o ouvem. Eu vou usar esses versículos como base, mas muitos pecados estão se tornando comuns entre pessoas que estão na casa do Senhor. E muitas vezes aceitáveis. E nós, meu irmão, posso te falar, nós não podemos, nós somos cidadãos dos céus. A palavra diz que nós somos cidadãos dos céus, nós somos nova criatura. Sabe o que é nova criatura? O velho homem já não existe mais, não pode existir mais. E tem que viver o quê? Um novo homem. E eu coloquei algumas coisas aqui, o Espírito Santo vai de repente ministrar no seu coração. Mas alguns pecados que estão ficando normais entre os cristãos. Honestidade. Honestidade é obrigação de todo cristão. Quinta-feira foi pregado sobre o quê? Sobre integridade. O servo de Deus tem que ter integridade. O servo de Deus tem que ter, obrigação, não uma surpresa. Honestidade não pode ser uma surpresa.
Caiu uma carteira e você achar a carteira e devolver para a pessoa. Oh, você me devolveu a carteira com dinheiro e tudo. Pode ser uma surpresa. Tem que ser uma obrigação de cada cidadão, mas principalmente daquele que conhece a palavra de Deus. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu trabalhava como representante, ainda trabalho, menos, eu trabalhava como representante de calçados. E eu me lembro que teve um irmãozinho que abriu uma loja de calçado e deu tudo super certo. E essa loja existe até hoje. Tanto é que ele abriu uma loja, hoje ele está com umas 4 lojas de calçado. Só que ele abriu, e os irmãos, os outros, e maior parte obreiro até, que viram ele abrindo e dando certo, foram lá e abriram. Eu me lembro que saíram abrindo, cada um abriu uma loja. Eu me lembro que esse irmãozinho disse assim: olha só, Rogério, eu não me responsabilizo. O irmãozinho lá da igreja abriu uma loja, eu fui lá. Aí ele fez o pedido, eu entreguei. Aí ele falou assim: ó, tem mais 4 irmãos que abriram loja. Aí eu disse, fui lá. Aí depois, eu já tinha entregado a mercadoria, um deles chegou assim, chegou para mim conversando, né? Ele falou assim, disse assim: olha, eu não tenho abri essa loja sem um tostão. Eu abri essa loja pela fé. Eu disse, estou frito. Aí eu disse assim: mas só você? Não, lá o Isaías, o Mazinho, todo mundo abriu pela fé. Tipo assim, saíram comprando com todo mundo. E para receber? Eram pessoas firmes na igreja, mas achou, vou abrir pela fé. Ficaram enrolados, devendo a todo mundo. Eu levei prejuízo com todos eles. Mas o quê? Deus não pode agir assim. O próprio Jesus diz: se você vai construir você tem que primeiro o quê? E ali ver tudo certinho, arquitetar aquilo que você vai fazer. Eu me lembro uma certa vez também, teve um obreiro, chegou para mim e falou assim: pastor, me empresta um cartão para mim comprar um celular? Sabe quando você olha para a pessoa com muita firmeza? Aí eu cheguei para ele e falei assim: meu irmão, não empresto não. Só que eu fiquei preocupado, eu disse assim: pior que ele vai pegar com outra pessoa. E eu fiquei na minha. Aí de repente uma irmã da igreja chegou assim e falou assim: essa irmã, o marido não é crente, ela não trabalha, o cartão é do marido. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu tirei um celular para o irmão tal. Eu disse: ah, meu Deus do céu. Aí eu disse: irmã, vê-se quando o cartão da irmã venceu tal data. Aí eu chamei a irmã: irmã, você não acertou, estou com o maior problema com meu marido. Esperei uns 10 dias mais ou menos, chamei o irmão: irmão, vamos sentar comigo. Falei: o irmão não comprou o celular no nome da irmã? Comprei, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse: não tem? Ah, vai arrumar. Meu irmão, nós temos que ser exemplos de honestidade. Se não pode comprar o servo de Deus, não compra. A gente não fala que a pessoa não pode ter dificuldade, de repente perdeu o emprego, mas tem pessoas que já vão comprar sabendo que não vão pagar. E o servo de Deus não pode ser assim, meu irmão. Então, uma das coisas que muitas vezes tem pessoas que falam assim: ah, olha, eu não vendo. Teve uma pessoa que nós conhecemos, já foi vender porque a pessoa era profeta, missionária. Ela falou assim: poxa, pastor, eu vendi, é missionário. Eu disse assim: não é assim não é porque é missionário, nada não. Entendeu? Aí não vai culpar a Deus, não. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que ser corretos, porque a palavra manda que nós sejamos corretos. Não tem, tal pessoa é usada mas é desonesta. Ele pode ser usado por qualquer coisa, mas se é desonesta, não tem aprovação de Deus. Outra coisa, que muitas vezes está entrando no nosso meio, sabe o que é? Nós lemos o versículo
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavrão e imoralidade. Eu vi uma reportagem dizendo que hoje 50% de pessoas que estão dentro da igreja falam palavrão. Da boca sai o quê? O coração está cheio, gente. Você tem que chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não aceito que essas coisas saiam da minha boca. Ah, mas quando eu fico nervoso, mesmo quando você fica nervoso, fala misericórdia. Começa a se vigiar. A mesma forma que você, de repente, se eu der uma oportunidade de você estar aqui, você se vigia para não falar um palavrão se estiver aqui em cima, ou em certos lugares. Você tem que se vigiar no seu dia a dia. Eu estar nervoso não é motivo de eu falar palavrão, uma palavra torpe. O servo de Deus não pode sair da boca de um servo de Deus. Não estou falando porque eu sou melhor. Minha esposa me conhece anos e anos. Duvido se ela já viu sair uma palavra da minha boca, um palavrão. Não sai. Sabe por quê? Ah, você não falava palavrão, mas porque quando eu me converti, eu falei: Deus, venha purificar o meu falar. E eu comecei a me vigiar. Eu não me vigiava em casa. Se eu falasse um palavrão, ou o que muita gente nem considera palavrão, minha mãe me dava um tapa na boca. Se eu me vigio em casa, por que eu não posso me vigiar na rua também? Ou em qualquer lugar? Então, servo de Deus, se eu falar, a Bíblia diz que nós daremos conta de tudo que nós falamos. Se você é esposo, pode dar um toque também. Nós não podemos nos permitir que dos nossos lábios saia palavrão. Você pensa que as pessoas não reparam? Reparam. Você é um servo de Deus, você acha que a pessoa que trabalha com você e não é cristã não repara o que está saindo da sua boca? Claro que repara. Igual minha filha começou a trabalhar com o Davi, aí ela nem sabia que Davi era aqui da igreja. Deus, as coincidências de Deus, né? Minha filha foi trabalhar juntamente com Davi. E quando eu falei, nós conversando, descobrimos que Davi era lá, ela disse: eu vi que era um servo de Deus, porque a todo momento ele está cantando louvores ao Senhor. Nós somos sendo observados, gente. Eu me lembro que uma certa vez eu fui no Engenhão para assistir o jogo do Botafogo. Fui sozinho. E tinha um senhor com um jovem do meu lado. E quando o pessoal cantava a música do Botafogo, eu cantava a música do Botafogo também. Mas quando terminou o jogo, aquele senhor bateu no meu ombro e disse assim: você é cristão? Eu disse: por quê? Sou. Ele disse: deu logo para perceber. Aí eu disse: mas por que deu para perceber? Ele disse assim: porque você não fala palavrão. Viu como as pessoas estão reparando? Num lugar cheio, devia ter um estádio com muita gente. Aquilo chamou a atenção. A mesma coisa, as pessoas estão prestando atenção. O Senhor, principalmente o Senhor, quando você fala um palavrão, entristece o coração do Senhor. Então, não devemos. Aquele que fala palavrão, deixe de falar palavrão, deixe de falar imoralidade e fale aquilo que a palavra de fala. Fale aquilo que edifica aos que ouvem. Outra coisa que nós não podemos permitir, que muitas vezes entra no nosso coração, é orgulho. Eu já falei para os irmãos, quando eu era novo, já contei. Eu ia pregar, me chamavam para pregar ali na Batista do Calvário, ali na subida da caixa d'água, né? Subida da caixa d'água. Aí me chamavam para pregar, eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. Aí botaram lá um outdoor com minha foto, que eu seria o pregador. Aí eu não tinha carro na época, aí eu pegava o 49 para passar lá para ficar vendo minha foto lá. Eu disse: eita. Eu disse assim: Mas sabe o que aquilo estava entrando no meu coração? Orgulho. E quando eu passei a primeira vez, pagava passagem, tá? Pagava passagem, dava a volta, tinha que dar aquele volta toda.
Aí chegava no dia seguinte, pegava o 49 de novo e passava por lá. Aí o Espírito Santo veio falar no meu coração. Que é isso? Você pode estar com a foto ali, se eu não for meu Espírito Santo na tua vida, nada vai acontecer lá na tua pregação. E eu fiquei depois disso um bom tempo, eu estava sempre pregando nas igrejas, fiquei um bom tempo sem pregar em lugar nenhum. Até Deus trabalhar no meu coração e tirar aquilo. E às vezes você fala assim, mas isso só acontece comigo ou com você? Não. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? E para impedir que eu me tornasse orgulhoso por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte demais. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Nós não sabemos o que é o espinho na carne que ele teve, mas a Bíblia diz que Deus, para ele não se tornar orgulhoso, para que ele não se exaltasse demais, porque ele estava recebendo muitas revelações do Senhor. Aquelas cartas, todas que ele escrevia, eram revelações que o Senhor ia dando para ele. O Senhor botou um espinho na carne. E a Bíblia diz que era como se Satanás bofeteasse ele. Então, meu irmão, não deixe em nada na vida o inimigo semear no teu coração o quê? Orgulho. Às vezes orgulho a gente pensa só se achar grandes coisas, alguma coisa, não. Orgulho é aquele também que nunca reconhece. Já viu pessoas que nunca reconhecem que estão erradas? Você nunca viu a pessoa falar assim, eu errei. Tem pessoas que nunca falam assim, eu errei. Tem pessoas que nunca chegam para dizer, me perdoa. E se você chegar assim para a pessoa com o maior carinho e falar assim, você fez alguma coisa, não estava certa, a pessoa não aceita. Você está com implicância comigo. Não, todos nós erramos. Todos nós temos que reconhecer quando nós erramos. Nós temos que reconhecer quando tem que pedir perdão. Temos que pedir perdão, temos que pedir desculpa, meu irmão. Quando nós achamos que nunca erramos, é o quê? É orgulho que o inimigo está semeando no nosso coração. Outra coisa que muitas vezes está entrando em pessoas dentro da casa do Senhor é mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E o inimigo vai lá semeando. O versículo que nós lemos, aquele que mente, deixa a mentira e o quê? Fala a verdade. Eu já citei aqui, eu já fui líder de um jovem que mentia. Sabe como uma pessoa mente mentia o tempo todo. E talvez quando falasse a verdade, ninguém acreditava. Pessoa que mente muito, quando fala a verdade, ninguém acredita. É mais ou menos igual aquela pessoa que fica aqui, estou me afogando. Fingindo que está se afogando. No momento que está se afogando, vai morrer afogado. Por quê? Ninguém vai acreditar que ele está se afogando. A mesma coisa é a pessoa que mente. Tem pessoas que têm o vício da mentira. Muitas vezes frequentando a casa do Senhor, mas continua com o vício da mentira. E isso desagrada o coração de Deus. Esse jovem que eu conheci, ele mentia demais. Eu lembro que uma certa vez teve um social da igreja e ele falou para todo mundo, eu vou trazer minha namorada. E ele chegou com uma menina, passou por todo mundo e sentou lá no cantinho. Aí até o pessoal brincando, e a namorada do Jean, bonita. Aí eu disse assim, já que vem do Jean, aí eu fui até ele, né? Ele sentou lá no cantinho, aí eu cheguei assim, Jean, você não vai apresentar sua namorada? Aí a menina, eu não sou namorada dele não. Eu não sou namorada dele não. Ele com aquele olhão espantado, eu disse, não, Jean falou que ia trazer a namorada, Jean. Acabou trazendo outra menina aqui.
Eu me lembro que aí passou anos, fiquei anos e anos sem ver o Jean. Aí eu pensei assim, ó, aquilo é coisa de juventude, né? Já deve ter mudado. Aí teve um dia que eu peguei um ônibus, acho que foi... Peguei um ônibus, quem encontra como cobrador? Jean. Aí eu falei, Jean, pô, você está trabalhando aqui nessa empresa agora, a gente vai se encontrar sempre, porque eu sempre pego 49. Ele disse, não, eu estou aqui trabalhando aqui nessa empresa, mas eu estou com 3 lojas lá na Rua da Feira. Eu disse, você não mudou. Não mudou nada. Então, eu sempre digo uma coisa, não existe mentira necessária, meu irmão. Deus nunca vai abençoar. Fale a verdade, Deus vai abençoar. Sabe? Dependente da consequência da verdade. Porque muitas vezes tem situações que a verdade é difícil. Eu me lembro uma vez, um pastor conhecido chegou para mim e disse assim, arruma uma pessoa para trabalhar. Peguei logo uma nova convertida, botei para trabalhar na casa do pastor. Aí o que acontece? Passou mais ou menos um mês, ela disse assim, na época eu não era pastor, chegou o Rogério, eu não quero mais trabalhar na casa do pastor, não. Ela disse, por quê? Todo dia o pessoal liga lá para lá e ele manda eu dizer que ele não está. Era uma pessoa. Gente, servo de Deus não pode agir assim. Fala a verdade. Não quer atender, talvez faz igual como uma vez eu vi uma pessoa fazendo na televisão. Ó, tal pessoa falou que não está, não. Mas não mente. Mentira do diabo. Quando a pessoa mente, é o diabo que está semeando aquilo no seu coração. Outra coisa que muitas vezes acontece, fofoca, a gente sempre fala, eu louvo a Deus porque eu não vejo isso aqui no trabalho. Eu sempre orei para o Senhor, Senhor, quando o Senhor me colocar à frente de um trabalho, que uma coisa que não tem, que a gente vê muito às vezes nos trabalhos, é o quê? Fofoca. Porque fofoca, entra calúnia, entra difamação, entra crítica. Onde tem fofoca? A gente pode ver muito na igreja de Corinto, tinha isso, divisões, fofoca, o apóstolo Paulo ia lá e exortava. Então nós não podemos permitir isso. Outra coisa que muitas vezes está entrando dentro da casa do Senhor, que não podemos permitir, que não pode acontecer, pecados sexuais. Em Gálatas 5:19 diz, olha, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a fornicação e a pornografia. Então, muitas vezes nós não podemos aceitar isso em nossas vidas. Sabe? Pecados sexuais. E tem muitos outros que vão sendo citados na Bíblia. A Bíblia cita a inveja. O que é inveja? Pessoas que muitas vezes se entristecem com o sucesso do outro. Eu me lembro que uma vez eu senti uma inveja assim, e depois eu olhei e disse assim, Senhor, me perdoa. Eu tinha um Passat velho e o Passat enguiçou. Aí passou um carro novo, o cara me xingou, eu vi que não era servo de Deus. E falou assim, joga na lata do lixo. Olhei assim, eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu te sirvo, estou nessa situação com chuva, Passat enguiçado com chuva, passa um cara desse, me xinga. Mas depois a gente vê, mas na hora eu disse assim, mas eu disse assim, poxa, era para eu estar com aquele carro lá e ele está aqui. Mas a Bíblia diz que eu não devo me entristecer, não devo ter inveja da prosperidade do ímpio. Que a riqueza maior nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, a inveja, muitos irmãos não sabem, mas ciúme é uma das obras da carne, um dos pecados que tem que ser abandonado. Você ter zelo é uma coisa. Você que é marido, você que é esposa, você ter zelo é uma coisa, mas ciúme, você pode ver que a maioria dos crimes, né? Você vê esse balanço geral, balanço não sei o quê, a maioria dos crimes vem através do quê? Do ciúme. Para você ver quão maligno é esse sentimento. Ex-marido mata a esposa, a ex-esposa por causa de ciúme. É irmão, mata irmão por causa de ciúme.
sabe? Então é um sentimento maligno e é um pecado que tem que ser deixado. Outra coisa, avareza. É o famoso pão duro, ou mão de vaca, né? Tem vários nomes, né? Eu me lembro que quando eu era novo, eu acho que tinha uma novela que tinha um tal de Seu Nonô, né? O cara pão duro. Não é verdade? Diz que aquele que é avarento é como se tivesse um... É escorpião, não, é escorpião, né? No bolso, né? E muitas vezes, por causa de avareza, né? A pessoa que é avarenta não é o quê? Não é generosa. Então a Bíblia diz, deixar de ser avarentos e ser de o quê? Generosos. Então é coisa que se tiver no nosso coração, eu conheço uma pessoa que era muito avarenta, e Deus trabalhou no coração dessa pessoa, de uma tal maneira, mas antes de se converter mesmo, será que a pessoa pão dura, mas pão dura mesmo? Mas depois Deus trabalhou tanto naquele coração e a pessoa mudou. A Bíblia coloca entre os frutos, entre pecados que precisam ser abandonados, bebedices, coloca gula. Gente, antigamente quando eu ia num rodízio, eu dizia, eu paguei, eu tenho que comer. Já que eu paguei, vai valer a pena. Só que um dia o Espírito Santo me incomodou nisso. E quem já saiu comigo para comer, chega um ponto que eu paro. Pode vir o que for, pode vir aquilo que eu mais esperava, não deu para comer. No momento que eu já estou satisfeito, porque o gula não é você comer muito. O gula é quando você já comeu aquilo que te deixou satisfeito e você continua comendo. Eu confesso que eu era assim, se tem um pecado que eu deixei, eu posso falar. Eu me lembro que uma vez, todos aqui, alguns conhecem, eu e meu irmão, nós fomos para um rodízio de pizza, só eu e ele. Nós chegamos num rodízio de pizza, era mais ou menos umas 7h30, 8 horas. Aí começamos, eu e ele, começamos a comer. E olha que na época, hoje eu sou mais fortinho, mas na época era magrelinho. Mas começamos a comer. E o povo, sabe quando o restaurante já vai ficando vazio? Foi ficando vazio, de repente a única pessoa que tinha era eu e meu irmão. E a gente comendo. Aí até que o garçom não aguentou mais, chegou assim e disse assim, vocês querem pizza de quê? Aí a gente falou, o que que tem? O que vocês quiserem. Para terminar. Para parar por aqui, ele queria, para parar por aqui. Porque se deixasse, gente, a gente estava no ritmo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, às vezes tem coisas que nós até brincamos. Tem pecados que muitas vezes nós brincamos, mas é pecado e precisa ser deixado. Eu sempre digo que um pecado, o único pecado, sabe qual é o único pecado confessado? Ele é para todo mundo. É preguiça. Já viu? Você chega para qualquer um na frente. A maioria dos pecados você tenta segurar para você. Mas preguiça não. Preguiça quase sempre você chega, pode ter quem quiser. Gente, hoje eu estou com uma preguiça. Verdade. É preguiça. Talvez o conselho para a preguiça é o mesmo que deu para o desonesto, para aquele que o roube. Deixa a preguiça e que trabalha. Ira. Tem gente que está sempre irado. A Bíblia diz que tem situações que nos deixam, mas a Bíblia diz para não deixar que a nossa ira continua. O sol se pôr sobre a nossa ira. Tem vezes que você fica chateado com uma situação, fica. Quem não fica chateado com situações? Mas aquilo não pode permanecer no nosso coração. Eu posso um dia ficar chateado com minha esposa, posso, mas eu não posso deixar que aquilo fique no meu coração. Aquilo tem que bater, resolver e acabar. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Se nós deixarmos, fica um dia, fica 2 dias. E quem age nisso? É o inimigo. O homem tem mais facilidade. Mas mulher, as irmãs, eu sei que às vezes tem mais dificuldade para isso, mas você saber
que isso incomode, isso é pecado. Aquele sentimento que fica no seu coração é o inimigo que está agindo e tem que ser abandonado. E o que nós temos que buscar é a santificação. Hebreus 12, 14 diz, olha só, esforço em viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou então tem algumas passagens que de vez de estar esforço, tá, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que nos esforçar de sermos santos. Como nós sempre falamos, ser santo não quer dizer que seremos sem pecado, meu irmão. Só que nós não seremos quando nós somos santos, é porque nós não somos mais dominados pelo pecado. Não somos mais escravos do pecado. Se tem alguma coisa que você não consegue abandonar, é porque aquilo está te dominando. E quando fala sobre o fruto do Espírito, entre o fruto do Espírito existe um que se chama domínio próprio. Domínio próprio é quando você consegue dominar o que você vai fazer. E o domínio próprio vem de quê? Do Espírito Santo. Se tem algum pecado que você não consegue largar, ele está te dominando. Se tem algum vício que você não consegue largar, ele está te dominando. Então você tem que abandonar. Nós temos que largar tudo aquilo que está dominando as nossas vidas. Você vai conseguir viver sem pecar? Não. A Bíblia diz isso. Todos nós somos pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. Então, nós falamos sobre vários pecados aqui. E esses pecados que eu falei são tudo pecados que a Bíblia coloca como pecado. Pecados que nos atrapalham de um dia entrarmos no céu. Então, nós temos que nos esforçar para abandonar. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que fala palavrão, eu não vou falar mais palavrão. Eu sei que no início, de repente, vai escapulir um. Aí você fala assim, não. Você pode brincar com você mesmo, dá um tapinha na sua boca, fala assim. Tá aí um palavrão. E para com isso, que tem coisas que, isso daí não é palavrão. Tem uma palavra que parece com bosta. Eu não vou, nem para citar, eu não cito. Eu já vi pastores falando do púlpito. É palavrão, sim. Eu me lembro que quando eu era pequeno, se alguém falasse tipo pi, sabe por quê? O pi é porque o palavrão não podia passar. Hoje falam tudo. É palavrão. Qualquer palavra que é vulgar, que ficaria vulgar para mim falar aqui no púlpito, é porque é palavrão, sim. Não pense, isso não é, não. Isso todo mundo fala. Teve um dia que eu vi, era um pastor conhecido meu, e eu falei com ele, que terminou o culto, eu falei, para mim isso é palavrão. Não, isso aí não é palavrão, não. É palavrão. Eu acho que é palavrão. Irmãos, vamos nos santificar para o Senhor. O objetivo nosso é um dia chegar no céu. Para ser salvo, eu não preciso, para receber a salvação, eu não preciso me esforçar. Mas para viver com Deus, nós precisamos nos esforçar sim. Até o dia que Jesus voltar para buscar a igreja, nós temos que nos esforçar. Pastor, mas eu não estou conseguindo abandonar um pecado. Peça ajuda ao Senhor. Pensa que é fácil? É fácil. Quantas vezes alguma coisa eu tinha dificuldade de largar, e eu chegava para o Senhor e falava assim, Senhor, me ajude. E o Senhor ajuda. Sabe por quê? O Senhor vê que você quer largar. Uma vez uma pessoa falou assim, poxa, pastor, eu quero largar um vício, mas eu não consigo. Sabe o que eu falei para ele? Peça ajuda do Senhor. Só de você pedir ajuda do Senhor, Deus já está vendo que você quer abandonar. Já teve pessoa que fala assim, pastor, eu quero largar esse pecado, mas eu não consigo. A mesma coisa, peça ajuda do Senhor. É isso que Deus quer ver no nosso coração, a intenção, a vontade de abandonar aquilo. Vamos ficar de pé nesse momento. Todos nós somos salvos no Senhor. Não por nossos esforços, mas nós fomos salvos por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Um dia Jesus morreu por mim, um dia Jesus morreu por você, por cada um de vocês. Deus nos escolheu. Esse vai para o céu,
Irmão, quando você ouvir pregações disso, que Deus escolhe uns para ir para o céu, outro para ir para o inferno, é isso que a palavra de Deus fala. Deus chama a todos. Quando a Bíblia fala muitos são chamados, poucos os escolhidos, é porque poucos aceitam o convite do Senhor. Porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos sejam. Mas nós, como salvos, temos que nos esforçar nessa caminhada. Porque vale a pena. É uma caminhada árdua, é? Ser servo de Deus é fácil? Não. Fácil é fazer o que dá na telha, é fazer o que vem na cabeça, é andar na direção desse mundo, isso que é fácil. Fazer o certo não é fácil, mas vale a pena, porque fazer o certo você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo por cada vida que está aqui, Senhor. Se tem alguma coisa, Senhor, em nossas vidas que tem nos aprisionado, Senhor, pedimos a tua ajuda, Pai, para que possamos largar, Senhor, aquilo que desagrada o teu coração, Pai. Sabemos que temos que nos esforçar, sim, nos esforçar para fazer a tua vontade, Pai. Sabemos que temos que nos esforçar para passar pela porta estreita, Senhor. Sabemos que temos que nos esforçar para um dia morar no céu, Senhor. Mas todo o nosso esforço vai valer a pena, Senhor. Tanto lá fora, na vida secular, aqueles que se esforçam, que alcançam alguma coisa, Senhor. Da mesma coisa na tua obra, Pai. Aqueles que se esforçam, Pai, é que vão alcançar, Senhor. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, que ainda não tinha alcançado, mas prosseguia para alcançar, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, ó Deus, por cada vida que está aqui. Que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor fortaleça cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.